que a paz e o amor do Cristo estejam com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, encarnados, desencarnados, agradecer pelo carinho, pela presença iluminada de todos vocês. Primeiramente, pedir desculpa pelo atraso no início dos trabalhos. A gente estava tentando adaptar aqui os computadores, então nós começamos bem atrasado, então eu peço desculpa pelo atraso. Gostaria também de fazer um agradecimento em especial aos nobres e iluminados trabalhadores desta Casa Espírita, que é a Casa de Jesus. Pelo trabalho de amor, pelo trabalho de caridade, pelo trabalho de esclarecimento, de condução, que todos eles realizam na Casa do Cristo, que é a Casa Espírita. Nós chegamos aqui, somos bem recebidos, alegres, com sorriso, com amor, com paciência. É graças à renúncia, é graças à dedicação desses nobres e iluminados espíritos que nós estamos aqui hoje reunidos. Em noites como esta, a casa está linda, a casa está iluminada e preparada para receber a todos. Graças ao trabalho de caridade que esses nobres trabalhadores do Cristo realizam nesta Casa Espírita. A vocês, trabalhadores de Jesus, meu muito obrigado, a minha gratidão. E peço a todos os presentes que, quando forem realizar as suas preces, que coloquem esses nobres trabalhadores nas suas preces. Peçam paz, peçam sabedoria, peçam proteção, para que eles continuem este trabalho de amor ao próximo, esse trabalho cristão. A todos vocês, o meu muito obrigado, a minha gratidão novamente pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre o enfrentamento das dificuldades, diante das dificuldades. Nós sabemos que dores, dificuldades, problemas, aflições, todos nós passamos, em qualquer época de nossas vidas, em maior ou em menor intensidade. Às vezes, esses momentos se prolongam por um bom tempo, o que leva algumas pessoas a começarem a pensar em desistir de viver. Elas não entendem porque a existência para elas é tão dolorosa, é tão sofrida. Elas perdem a esperança em dias melhores. E é nesse exato momento que a nossa doutrina espírita tem muito a nos consolar, muito a nos oferecer. Lá no Evangelho, no capítulo 5, Kardec nos apresenta as duas principais causas das nossas aflições, que são as causas anteriores e as causas atuais. As causas anteriores estão relacionadas às nossas vidas passadas, quando, através dos nossos atos, nós prejudicamos alguém e ferimos a lei divina. Agora, através de uma prova ou de uma expiação, a gente vem reparar esse mal praticado. Note que a palavra é reparação. Fica mais leve, fica mais fácil o entendimento. E claro que isso traz um pouco de dor, de dificuldade para nós. Já as causas atuais das nossas aflições está relacionada à nossa imprevidência, à nossa invigilância, à nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos excessos, os nossos vícios, quando através dos nossos atos nós atraímos males para a nossa vida, que não estavam previstos no nosso plano reencarnatório. Então a gente já chega com um pouquinho de dívida, vem e contrai um pouquinho mais. De tudo isso, nós podemos concluir de que nada, exatamente nada, acontece por acaso em nossa vida. Tudo tem uma razão de ser. E tudo que nos acontece é justo, porque Deus é bom e justo a todo momento. Não deixaria que seus filhos sofressem apenas por sofrer, sem uma causa, sem uma justiça. E quando a gente fala de Deus, nosso Pai Criador, nos momentos de dores, de aflição, de uma enfermidade, o momento que a vida parece estar de ponta cabeça, nós costumamos arrumar culpados e responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E muitas das vezes nós culpamos a Deus. Por que Deus está me punindo?
porque Deus está me castigando. Quando, na verdade, somos nós os construtores de tudo aquilo que nos acontece, as coisas boas e as coisas ruins, a qual nós julgamos ruins, é claro. Somos nós os responsáveis por tudo que nos acontece. Somos nós os construtores da nossa vida. Então é importante ter essa visão, é importante ter esse entendimento de que somos nós os responsáveis. Mas aí eu faço uma pergunta aos nobres irmãos presentes. Será que Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós? Será que nós não somos muito pequenos para as atividades, para as responsabilidades que o Pai Criador tem? Porque tem muitas pessoas que dizem: Deus não olha para mim, Deus não escuta as minhas preces, será que Deus esqueceu de mim? Olha o que eu estou passando. Será que Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós? Nós vamos buscar essa resposta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 963. Olha que pergunta interessante que a ideia aqui realiza. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Olha que pergunta maravilhosa. Mas olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua vontade. Como é confortante, como é esclarecedor receber essa resposta dos nossos amigos espirituais. Nós não somos pequenos, nós não somos tão imperfeitos para que Deus nos abandone. Sim, Ele vigia, Ele sabe exatamente das nossas necessidades. Somos nós que não entendemos os seus planos perfeitos para a nossa vida. Somos nós que não entendemos as leis de Deus, como disse a irmã na leitura. A gente faz tudo como quer, através do nosso livre-arbítrio, depois não queremos colher as responsabilidades das nossas ações. É muito importante entender tudo isso. Mas será que aqui nesse planeta, será que aqui nesse planeta a qual nós vivemos, nós poderemos encontrar a felicidade completa, uma felicidade completa? Porque nós vemos nas redes sociais muitas pessoas dando dica de como enriquecer sem trabalhar, como ganhar dinheiro, como ser famoso, como ter seguidores. Será que nós conseguimos uma felicidade completa nesse planeta qual nós vivemos? Mas de qual felicidade eu estou falando? Qual felicidade nós estamos buscando para a nossa vida? A felicidade baseada nas coisas efêmeras, passageiras, materiais, ou a felicidade eterna, que é as riquezas do Espírito? Qual felicidade nós estamos buscando para a nossa vida? Mas será que é possível ser feliz por completo nesse planeta de provas e expiações a qual nós vivemos? Vamos buscar essa resposta também no Livro dos Espíritos. Olha a pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Olha a resposta edificante, condutora, que nos dá os nossos amigos espirituais. É possível ter uma felicidade completa aqui na terra? Não. Mas ele diz: dele, porém, depende de quem? A suavização dos nossos males, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, de nós. E ele faz uma observação aqui. E ser tão feliz quanto possível. Então quer dizer que a gente consegue uma felicidade relativa, momentos de felicidade. A nossa vida é assim, com momentos felizes, momentos não tão bons, momentos que a gente está alegre, momentos que a gente está triste. Olha como a doutrina dos Espíritos
nos esclarece, nos conduz, nos guia. A importância da doutrina dos Espíritos. Esse manancial, essa fonte de aprendizado, de esclarecimento, que é a doutrina dos Espíritos. Mas a quem seguir? Como seguir? Que caminho seguir? Sabemos que todos nós, em algum momento das nossas vidas, passaremos por momentos difíceis. Porque nós vemos muitas pessoas se denominando influencers, influenciando as pessoas. Tem muitas pessoas famosas, com milhares, milhões de seguidores. A quem nós devemos seguir? Que caminho nós devemos seguir? Então nós vamos recorrer a essa grande pergunta também, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Claro que a resposta todos nós sabemos, é Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Jesus é nosso guia e modelo. Jesus, a todo instante quando esteve aqui, encarnado entre nós, a pedra angular de seus ensinamentos foi o amor. Jesus veio nos ensinar a amar ao próximo, a amar os nossos inimigos, a praticar a caridade, a perdoar. É Jesus que é o nosso guia. É a Ele a quem nós devemos nos pautar, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas falas. Olha como, novamente eu digo, a doutrina dos Espíritos, ela é maravilhosa. Ela nos transforma. A pessoa que está dentro da doutrina, que estuda a doutrina, que entende a doutrina, a importância do estudo. É fundamental o estudo da doutrina. Então, a gente vai começando a entender as coisas. Eu estou passando por uma dificuldade, será que foi algo que eu fiz há um tempinho atrás? Ou será que foi um passado um pouquinho mais distante? Nós vamos tendo compreensão de tudo. E numa noite tão especial como esta, eu vou trazer algumas mensagens, alguns pequenos textos, para a gente fazer uma reflexão sobre o enfrentamento das dificuldades. Claro, dentro da literatura espírita sempre. A primeira obra que trago a vocês é o livro Religião dos Espíritos, psicografada pelas mãos de Francisco Canto Xavier, o Espírito Emmanuel. Olha que mensagem linda nos traz Emmanuel. No Instituto da Reencarnação, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Olha que coisa linda, a oportunidade do presente. Às vezes nós ficamos presos em algo ruim que nos aconteceu. E a gente fala, ai, se eu pudesse voltar atrás. Ai, se eu pudesse fazer diferente. E você pode. Cada dia que se inicia, cada manhã é uma oportunidade de mudança, de aprendizado. Como é importante termos isso em mente. Não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o seu destino. Olha que coisa linda. O bem é crédito infalível no livro da eternidade. É o bem que nós realizamos, é a caridade. Mas a verdadeira caridade. Mas o que é a verdadeira caridade? Como entendia a caridade do nosso mestre? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Eu faço sempre uma pergunta, eu acho interessante nas casas espíritas que eu vou. Eu moro na cidade de Américo Brasiliense, né? Então as pessoas ficam buscando, é aquilo que eu falei, tem pessoas que passam uma vida toda correndo atrás de fortuna, de poder, de riqueza, e esquece dos verdadeiros tesouros da alma, que é o bem que nós realizamos. Alguém já viu aqui na Europa? Talvez acontece isso, né? Quando tem um enterro, que está lá todo o cortejo do corpo, indo ao cemitério, alguém já viu um caminhão de mudança seguindo esse cortejo? Levando os bens da pessoa, televisão, móveis, carro.
casa, joias. Aqui acontece isso? Não. Porque fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Mas as riquezas do Espírito nós transportamos para toda a eternidade. São elas que nós devemos nos ater e buscar essa conquista. E olha o que nos traz, pelas mãos de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro é Rumo Certo. Qual seja a dificuldade que te vejas ou provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesse todos os túneis de tribulação e de sombra, ao encontro da paz e a caminho da luz. Deus está contigo, Jesus está contigo, os bons espíritos estão contigo. Existe companhia melhor, gente? Sim ou não? Não. Por que nós tememos tanto? Por que nós reclamamos tanto? Porque temos tanta dificuldade em renovar-se, em fazer diferente. É tão falado dentro das casas espíritas a reforma íntima. Mas as pessoas, quando elas não querem se modificar, elas falam, mas eu tenho livre-arbítrio. Todos nós temos. Mas não reclama depois das consequências, né? Todos nós temos. Olha a importância, gente, de pensarmos, de entendermos, para que atravesse todos os túneis de tribulação e de sombra. Deus vigia o nosso coração, o nosso pensamento. Ele sabe das nossas intenções. Não adianta aparentar ser uma pessoa boa, é preciso ser. Não adianta aparentar ser espírita, dizer-se espírita, vir na casa de Jesus, que é o centro espírita, mas na hora que termina a palestra, toma um passe. Quando passa daquela porta, esquece tudo. A primeira fechada no trânsito, pronto. O primeiro de sabor, pronto. Esqueceu tudo que foi aprendido. Nós precisamos colocar em prática, gente. Só assim nós sofreremos mesmo. Deixaremos de sofrer? Não. Deixaremos de ter problema? Também não. Talvez os problemas aumentem, mas você vai estar mais esclarecido, mais tranquilo com tudo que nos acontece. E pela psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito André Luiz, o livro é Respostas da Vida. Olha o que nos traz André Luiz. Me perdi. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Quantos de nós, no momento do problema, da aflição, da raiva, a gente fica reclamando? A gente tenta arrumar culpado, responsável, xinga um, xinga o outro. Adianta? Vai resolver o nosso problema? Não. Nós vamos só aumentar mais os nossos problemas. E continua André Luiz. Olha que coisa linda. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar os obstáculos que lhe figuravam intransponíveis. Quantas vezes nos deparamos com obstáculos intransponíveis? Eu não tenho força para superar isso. Eu não consigo suportar isso que está me acontecendo. Dessa vez não tem jeito. Não tem solução. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Quando na verdade, talvez nós já falamos isso muitas vezes. O tempo passa, você confiante, com fé, com humildade, acreditando sempre. Você olha um pouquinho para trás, olha aquele obstáculo a qual você julgava intransponível, foi superado. Talvez não veio a solução que você pediu a Deus, mas com toda a certeza desse mundo veio o que a gente necessitava. E às vezes, pelas mãos de um estranho, de uma pessoa que você nem imaginava que ia te ajudar. Olha como a espiritualidade amiga nos auxilia a todos os momentos, a todo o tempo da nossa vida. E continua André Luiz. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós
a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Essa centelha divina, essa faculdade divina de resolver os problemas está dentro de cada um de nós. Todos nós a possuímos. E a gente olha uma pessoa superar uma enfermidade, um luto, um problema sério, e a gente fala assim: como aquela pessoa é forte, como ela tem fé, como ela conseguiu. Parece que essa força só o outro tem. A grama do vizinho sempre é mais verde. E essa força está dentro de nós. É preciso acreditar, é preciso conhecer. Olha o que nos fala André Luiz aqui no finalzinho. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. É a nossa mudança de comportamento, de pensamento, de ação. Nós escutamos pessoas dizerem: eu quero uma cidade melhor, eu quero um bairro melhor, eu quero um país melhor, eu quero um planeta, me perdoa, eu quero um planeta melhor, eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Quem nunca escutou essa frase? E se a gente fizesse uma outra reflexão? E se a gente deixasse filhos melhores para o mundo? Modificaria a cidade, o bairro, o estado, o país, o planeta. É modificando o ser humano que nós transformamos tudo. É a lei de amor, justiça e caridade que nos guia. Uma outra obra que nos traz uma reflexão gigantesca, psicografada pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, o livro Palavras da Vida. Essa obra é lindíssima. Quem tiver oportunidade, tem na casa essa obra? Tem na casa. Leiam. Todas essas obras eu tenho certeza que tem aqui na casa. Olha a mensagem que nos traz Emmanuel. Está lá no item 68. Fala: aguardemos. Em qualquer circunstância, espere com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tome de esforços a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-se de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é o benefício amanhã. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera guardando águas paradas converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Que coisa linda, gente. Que mensagem. O esperar de Emmanuel não é fazer a prece como a gente faz à noite, acordar no outro dia e achar que está tudo resolvido. Esperar não é vir na casa espírita, assistir a palestra, tomar o passo e falar: está tudo resolvido. O centro espírita não resolve o problema de ninguém. Eu vou repetir: o centro espírita não resolve o problema de ninguém, mas ele nos ensina a mudança de comportamento, de pensamento, de fala, de visão da vida. Aí sim a gente resolve qualquer problema. Emmanuel diz que o poço que fica com a água parada apodrece, que a enxada que fica parada, ela enferruja. Não adianta esperar toda vez, toda hora, os nossos amigos espirituais resolver os nossos problemas que nós causamos. Olha como é importante a visão, o conhecimento. E mais uma vez, pelas mãos e psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro é Passos da Vida. Emmanuel e amigos. Essa mensagem é do Espírito Albino Teixeira. Está lá no capítulo 9,
o que mais sofremos no mundo. Essa mensagem é lindíssima. Nos traz tantas reflexões. Notem que ele vai trazer coisas do nosso cotidiano. Se parecer familiar a alguém, não é coincidência nem acaso, tá, gente? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é me perdoe, gente. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Sem nos esquecermos que às vezes esse parente infeliz, por favor, gente, não vai falar que é a sogra, às vezes somos nós, tá? O parente infeliz dentro da família. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Nota, olha aqui, desânimo, desespero, pavor, mágoa, teimosia, incapacidade de amar, quer dizer, egoísmo, revolta. Parece familiar? E continua Albino Teixeira. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os ouvidos. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Nota, orgulho, volúpia, paixões, e assim termina Albino Teixeira. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema. Eu vou repetir. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. São as nossas criações mentais, de ação. A gente começa a acumular coisas, cargas, dificuldades, e aí a gente fala assim, estou cansado dessa vida. Tudo para mim dá errado. Tudo para mim. Olha fulano de tal. Parece que a pessoa do lado não tem problema. Todos nós temos. São as cargas, as aflições que nós atraímos para a nossa vida. E da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Essa obra tem na casa também, né? Tá vendo, gente? Tá aí, ó, o manancial, do ladinho de vocês. Tá lá no item 100. Olha que mensagem linda, que reflexão nos traz ali. Os auxílios do invisível são incontestáveis, todos nós sabemos. E jamais falham em suas multiformes expressões. Nós somos ajudados pelos nossos amigos espirituais de várias formas, de todas as maneiras, no momento oportuno. Mas é imprescindível que não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Quando ele diz crente aqui, gente, não vai achar que são os nossos irmãos evangélicos, tá? O crente é aquela pessoa que confia, que acredita. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convictos de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessário à nossa condição de aluno. Que coisa linda! Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Nós somos o quê? Alunos. Mas nós queremos que os nossos instrutores resolvam. Tem algum professor presente aqui? Nossa, 2, 3, que missão linda. 3 nobres professores. Imagina as nobres professoras aqui presentes, se elas fizessem a prova para nós. A gente aprenderia? Teria ensino? Teria aprendizado? Não. Como é necessário o aprendizado? As dificuldades é uma oportunidade de evolução, de lapidação, de aprendizado. Temos que agradecer. Nós precisamos parar de reclamar de tudo. Até pouco tempo,
aliás, um pouquinho de tempo, estavam sufocados pela fumaça, as queimadas dos canaviais, implorando chuva. Veio a chuva. Aí a gente estava reclamando que estava chovendo demais. Olha só. Vamos criar o hábito do agradecimento, independente da situação a qual estamos passando, boas ou ruins. Se a gente criar o hábito de toda vez, obrigado, Deus, por tudo que você me concede, pelos empréstimos que você me concede, porque tudo que temos são empréstimos. Mas como viver melhor? Como ter uma vida melhor? Porque dificuldades, problemas, aflições, todos nós temos. Já sabemos. Que os nossos amigos espirituais nos ajudam de várias formas também. Que depende das nossas ações, também sabemos. Mas como viver melhor? Como ter uma vida melhor? Eu fui buscar essa resposta no livro Respostas da Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz. Olha que coisa linda. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Não é o Rômulo que está falando, é André Luiz. Unicamente. Quais são os seus pensamentos diários? O que você pensa diariamente? O que você lê? O que você assiste? O que você conversa no WhatsApp? Você é aquela pessoa que acorda de manhã, agradece a Deus pelo teto, pela família, pelo trabalho, pelo alimento à mesa, vai no trabalho, agradece pelo emprego que traz o sustento à tua família, que te traz tantas coisas boas. Ou você é aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim, meu Deus, pegar ônibus, mototáxi, o chefe é chato, eu ganho tão pouco. Se está empregado, reclama. Se está desempregado, reclama. Quais são os seus pensamentos? Seus pensamentos são pensamentos de auxílio, de ajuda, pensamentos edificantes ou pensamentos de inveja, de desejo de vingança, pensamentos de raiva, de ódio, de fazer o mal ao próximo? Me perdoe, gente, eu estou muito... Quais são os seus pensamentos? Olha o que nos traz André Luiz. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente de seus pensamentos. Vamos mudar a forma de enxergar, de pensar a vida. Como é importante. E continua André Luiz. A alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. A receita da vida melhor será sempre melhorarmos, através da melhora que venhamos realizar para os outros. A alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Olha que coisa linda. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não ajudo, eu não pratico a caridade porque eu não levo jeito, eu não tenho tempo, eu não levo... A caridade não aceita desculpa, ela exige ação, ela exige amor ao próximo. Você pode fazer uma prece, você pode mentalizar aquela pessoa e pedir em pensamento que os bons espíritos auxiliem, esclareça essa pessoa. Você pode mandar uma mensagem. Às vezes você não está passando por um dia muito bom, por um período bom da tua vida. Você acorda de manhã, agradece a Deus, vai trabalhar. E no caminho você pensa assim, se eu pudesse ficar em casa, hoje eu não estou legal, hoje eu não queria conversar com ninguém. Mas você tem que trabalhar. E aí você pisa no teu serviço. Você mal pisou. O teu melhor amigo, a tua melhor amiga fala assim, graças a Deus que você chegou. Estou precisando tanto desabafar. Aí você pensa, justo hoje. Mas você é espírita, você é uma pessoa boa, caridosa. Aí você fala assim, tudo bem. A pessoa, teu amigo, tua amiga fala assim, 5 minutinhos. 2 horas e meia depois que ela desabafou, contou tudo, vocês voltam a trabalhar. Você vai para a tua casa depois e você recebe uma mensagem no teu celular. Gratidão
por tudo que você fez por mim. Você foi um anjo. Você me ajudou demais. E aí você lê aquela mensagem e fala assim, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só escutei aquela pessoa. Esse eu não fiz nada, eu só escutei, tem um nome, caridade moral. Tem muitas pessoas que precisam ser vistas. Tem muitas pessoas que precisam escutar essas pessoas. Tem pessoas que parece que já estão desencarnadas, que são espíritos, ninguém olha, ninguém vê aquelas pessoas. Elas precisam ser ouvidas. Tem muitas pessoas necessitando de um abraço, de um sorriso, de um tá tudo bem. Posso te ajudar? Olha como é importante o olhar cristão, o olhar de Jesus para o próximo. Quantas pessoas, às vezes nós estamos andando numa calçada, está lá um irmão deitado na calçada, a gente sabe que ele vai pedir alguma coisa. A gente atravessa de calçada. Isso é ser espírita? Isso é ser caridoso? Isso é ser cristão? É fazer ao próximo aquilo que nós queremos que os outros fizessem por nós? Não, não é. A receita aqui, André Luiz, anota aí, gente. Olha que fácil. A receita de vida melhor será sempre melhorarmos através da melhora que venhamos realizar para os outros. Quer melhorar a tua vida, a tua condição, a tua situação? Melhora a vida de alguém. Pratique a caridade, mas sem esperar recompensa, elogio. Porque tem gente que ajuda, aí fala assim, aquela pessoa é mal agradecida, o Paulo é mal agradecido, eu ajudei, ele nem me falou obrigado. Não precisa. Quem faz por amor, sem intenção de receber exatamente nada em troca. E assim conclui André Luiz. Procure paz, garantindo a paz onde esteja. Vive em segurança, cooperando na segurança dos outros. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixa contra ninguém. E os outros nos farão encontrar a Deus. Que coisa linda. É o próximo, é a caridade, o caminho até Deus, até Jesus. Daqui onde estou, eu vejo o caminho até Deus em todos vocês. Gente, para enfrentar uma dificuldade, seja qual for, é a caridade. Exatamente a caridade. Não existe fórmula mágica. É o amor ao próximo. É isso que eu queria trazer como reflexão para vocês. Para a gente encerrar, eu vou compartilhar algo da minha vida com vocês. Eu gostaria de falar de um ano muito iluminado da minha vida, que foi o ano 2019. Eu, em 2002, eu me formei e prestei um concurso público estadual, que é o serviço que eu agradeço a Deus até hoje, que eu tenho, sustenta a minha família que está presente, o meu filho. E foi uma alegria muito grande passar nesse concurso. Eu liguei para o meu pai, falei, pai, passei, liguei para minha mãe, para os meus amigos. A gente gosta de fazer isso, né? Em 2002. Eu sou policial penal, trabalho no sistema penitenciário há 23 anos. Eu trabalho aqui na penitenciária de Araraquara. Mas eu vou falar 2019. 2019, depois de 17 anos de dedicação e empenho ao trabalho, eu consegui atingir o nível mais alto da minha carreira. A minha carreira é dividida em 7 níveis e eu cheguei no nível 7. 17 anos depois. Eu nunca faltei. Eu nunca cheguei atrasado. Não que isso seja motivo de eu me gabar. É minha obrigação. Eu sou pago com dinheiro público. Mas logo em janeiro publicou, eu estava numa felicidade tão grande. Eu liguei para o meu pai, porque meu pai também trabalhava naquela época no sistema prisional. Hoje ele já é aposentado. Liguei para minha mãe, para minha companheira. Eu queria contar para o mundo. Falei, olha, meu pai falou, mas tão rápido? Eu demorei tanto. Né? E quando a gente está feliz, o que a gente faz?
A gente liga para a dona Ilza. Wilson. Eu sou ruim de nome. A gente liga para a dona Wilson e fala assim, eu estou tão feliz que dia que a faxina lá no centro, que eu quero limpar aquele centro sozinho, não precisa não mandar ninguém. Os pratos ali, ó, as panelas da sopa, deixa comigo que vai virar um espelho. Eu estou feliz. A gente faz isso? Vamos ser sinceros. Sim ou não? Não, né, gente? Quando a gente está feliz, quer que eu vou comemorar algo, o que a gente faz? Pode falar, gente. Vamos lá. O que a gente faz? Como? Conta para os outros. Faz uma festinha. É um motivo para a gente comprar alguma coisa que deseja. Porque nós necessitamos ainda da parte material, né? Como? Nós somos espíritos encarnados. Eu sou um apaixonado por motos. Sempre fui. E eu tinha uma moto já grande, 600 cilindrada. Mas o meu sonho, desde menino, era ter uma moto 1000 cilindradas, uma grandona. E eu resolvi me dar de presente. Mas tinha 2 problemas no meu sonho. A minha mãe e a minha companheira. Se elas aprovassem, eu comprava. Liguei para minha mãe, com todo jeito, né? Ela falou, é perigoso, você já tem uma moto grande. Falei, mãe, é um sonho, 17 anos de dedicação. Eu vou comprar numa cidade perto, Ribeirão, São Carlos, Matão. Convenci. A minha companheira, eu liguei para ela também. Compra você mesmo. E eu achei a moto do meu sonho, gente, bem pertinho, no Rio de Janeiro. Mas eu fui buscar. Eu peguei o avião com a minha companheira e fomos buscar. Ficamos lá 5 dias, passeamos nas praias, voltamos de moto. Olha que legal. São coisas, as loucuras que a gente faz, né? E todo final de semana a gente passeava de moto, mas eu vou passar para fevereiro. Olha só, janeiro, aí em fevereiro, meu aniversário dia 5, o dela dia 12. Em uma semana, 2 aniversários, o que tem que fazer? Comemorar. Como que a gente comemora? Gastando um pouquinho, não é? Nós vamos viajar para o Nordeste, ficamos lá uns 10 dias, aquelas belezas naturais, aquele povo humilde, simples, trabalhador, que tanto nos ensina. Mas o melhor estava por vir, no mês de março. Olha que ano! Janeiro, comprei a moto dos meus sonhos, coisa material. Fevereiro também, uma viagem, mas em março, começamos a trabalhar na Casa Espírita. Que alegria de poder servir as pessoas. Que alegria em poder ser útil para as pessoas. É de uma alegria. A caridade, quando você entende ela e você a pratica, ela te transforma de tal maneira que você não consegue mais parar. Você quer fazer mais. E ainda você vai encontrar pessoas que vai chegar em você e falar assim, nossa, mas você não tem mais vida social? Nossa, mas sexta-feira à noite você vai lá na Casa Espírita, tem o happy hour ali, tem o jogo. Mas você fala, não, deixa para depois. Eu lembro que a minha primeira função na Casa Espírita foi entregar a senha lá na porta. Nossa, que felicidade! Quando alguém me perguntava algo da casa que eu sabia responder, uma felicidade imensa. Gente, é a caridade. É o olhar cristão, é o olhar de Jesus para o próximo. Olha como que a vida da gente é. Mas nós temos que saber lidar com os momentos bons, agradecer. Porque é fácil agradecer quando tudo está bem. Eu quero ver entendimento e grandeza de espírito agradecer quando acontece alguma coisa ruim. Porque a vida da gente é cíclica. Momentos bons, momentos ruins, momentos não tão bons. Todos nós passamos por esses momentos. Olha que ano perfeito, que ano iluminado na minha vida. Aí eu vou pular lá para julho, meio do ano. Mais um plantão e eu me dirigia para minha casa. E eu recebo um telefonema no meu celular. Seu Rômulo? Sim, sou eu. E, gente, eu sou informado de que um carro descontrolado invadiu a pista contrária e fatalizou minha noiva, que estava na sua motocicleta, causando o seu desencarne. Foi nesse dia os meus sonhos,
a minha felicidade, os meus projetos, terminavam naquele dia, a minha felicidade relativa. Eu não conseguia entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo comigo. Um acidente forte dentro da minha cidade, pessoas compartilhando vídeo e foto do acidente. Teve gente que teve coragem de me enviar o vídeo. Eu entendo que não foi por maldade, foi por preocupação, para saber se realmente era ela. Em momento algum, eu culpei o rapaz do carro. Em momento algum, eu procurei responsável. Mas uma coisa eu queria, saber o porquê. Eu perguntava a Deus todos os dias, e fiz uma promessa a mim mesmo, que eu iria perguntar de manhã e à noite o porquê. Que eu queria uma resposta. Eu queria entender por que aquilo aconteceu. Eu liguei para o meu chefe, eu tinha direito a 8 dias de luto, e falei para ele, amanhã eu vou trabalhar. Ele falou, você não me aparece aqui, você tem direito a 8 dias. Eu falei, eu preciso conversar. Olha a importância da gente ser ouvido, visto. Teve pessoas que chegou em mim e me deu um simples abraço. Eu não esqueço até hoje. O que você precisar, conte comigo. Teve pessoas que ficou ouvindo eu falar por horas, sem emitir uma única palavra. Quanto aquilo me fez bem. E todos os dias eu perguntava a Deus, por quê? A resposta não vinha. Eu estava dentro da casa espírita. Eu pedi uma psicografia, uma mensagem, eu pedia que fosse em sonho, mas eu queria saber por quê. Mas eu não deixei de trabalhar. Eu não perdi nenhum dia de serviço. Mas eu queria o porquê. Não vinha. Até que um dia eu fiz a minha prece de manhã, depois de muito tempo, e me veio uma intuição muito grande, muito forte e muito clara no meu mental. Um amigo espiritual, com toda certeza. Que eu deveria parar de perguntar o porquê das coisas, e sim para quê. O que eu deveria mudar em mim para entender aquela situação. E mais, que eu deveria procurar as pessoas que passavam pelo luto, assim como eu. E foi o que eu fiz. Eu comecei a procurar pessoas que perderam seus entes queridos, filhos, amigos, pais, mães, irmãos. Eu me identificava. Eu falava da minha história. Eu falava do amor de Deus por todas as criaturas. Eu falava dos planos perfeitos de Deus para as nossas vidas. Eu falava da imortalidade da alma. Eu falava para essas pessoas que os entes queridos não desapareceram, não morreram, não sumiram, que eles continuam vivos, ligados a nós. Que os laços afetivos não se quebram com a morte do corpo físico. Quanto mais eu procurava pessoas, quanto mais eu ligava para as pessoas, eu esquecia da minha vida. Eu esquecia de mim próprio. E foi assim, gente, que eu superei esse momento tão difícil da minha vida. Foi ajudando o outro. Foi tendo um olhar para o outro. Enxugando as lágrimas. Quantas vezes eu falando para a pessoa, não chora, seja forte. E eu chorando do lado de cá, mas a pessoa não sabia. É assim que devemos agir. Essas pessoas a qual fizeram parte desse processo, eu denominei de joias espirituais enviadas por Jesus na minha vida. Na noite de hoje, um dia tão especial, dia 29, vocês fazem parte dessas joias espirituais. Ai, se eu imaginasse que 6 anos depois eu estaria nessa casa de Jesus, falando do seu amor, falando dos planos perfeitos de Deus nas nossas vidas. Eu não teria sofrido tanto, mas eu não teria aprendido. Olha como a vida é bela, é linda. Eu achei que jamais eu iria sorrir, ter felicidade novamente. E a espiritualidade me preparou. Uma nova companheira que aqui está presente, o meu filho João que está presente. Hoje eu vou nas casas espíritas falar do Evangelho de Cristo, do amor de Deus, dos planos perfeitos de Deus em nossas vidas. É isso que devemos fazer. Para enfrentar uma dificuldade, é a caridade, feita com amor, feita com paixão. E a gente não pode esquecer que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.
Aqui está minhas redes sociais. Quem quiser me adicionar, eu publico todos os meus trabalhos, todas as casas a qual eu faço palestra. E eu queria fazer um agradecimento em especial, para encerrar, já passei da hora. Agradecer a oportunidade que vocês me deram de ser útil, de poder trazer o Evangelho de Deus. O meu muito obrigado, a minha gratidão a todos vocês. Uma boa noite.